13, é 13, é 13. Nós vamos retomar, como disse Lazinho, luz para todos. Nós temos ainda 18 mil rondonienses sem energia no campo, tá? 18 mil. Vamos retomar o luz para todos. Por que parou? Porque os governos de Rondônia não pagaram a contrapartida de 60 milhões de reais. 60 milhões de reais. E infraestrutura é estradas, planejamento. Tem que haver planejamento. Também nós vamos pressionar o governo federal para que cuide, como está cuidando agora da BR-364. Mas vamos pressionar para iniciar a construção da rodovia, da ferrovia, que vai ligar Vilhena a Porto Velho, para também diminuir a carga e o peso e o perigo da BR-364. Mas o governo, participei de um debate em Rolim de Moura com o governador, e ele dizendo que ele já falou em Porto Velho no outro debate, agora ele mudou, dizendo que a saúde estava muito bem, não é? E a saúde é o ponto mais rejeitado pelo povo, que o povo mais reclama. Depois ele disse para aquela região ali que as estradas estavam muito bem, porque o representante dele do DR falou que as estradas estavam muito bem. Aí eu disse assim, então, governador, é bom o senhor demitir o seu representante, porque ele está mentindo para o senhor, não é? Aí o que? As estradas estão abandonadas, cheias de buracos. Tem a capa zero, né, que sai aqui em Alvorada, capa zero, construir as pontes há mais de 2 anos. Já morreram pessoas de acidente ali. E o governo tinha que pagar pela vida dessas pessoas. A estrada 010 que liga Pimenta a São Miguel do Guaporé. A estrada que vai, governador, para a cidade de São Felipe. E aí, esse asfalto que liga Urupá a Alvorada, não terminou até agora. Que governo lesma? O governo tem que priorizar estradas. Para quê? Para ajudar os produtores, aqueles que trabalham, a escoar a produção. Portanto, nós vamos ter planejamento. Nós vamos asfaltar a estrada que vai ligar Parecisa a Curumbiara, para poder passar aqui por dentro, ter uma outra alternativa de escoar a produção e chegar mais rápido em Vilhena, por aqui por dentro. Está interligando aqui Alvorada, Urupá, Alvorada, saindo em São Miguel, Brasilândia, Rolim de Moura, entra por São Felipe, Parecis, e a gente economiza 100 quilômetros para chegar no Cone Sul e chegar na cidade de Vilhena. É o que? Isso é planejamento. O governo tem que planejar. E vamos asfaltar a estrada Parque para ligar Buritis a 425, a BR lá em Nova Mamoré. Para quê? Isso é desenvolvimento e planejamento. Planejamento. É 13, é 13, é 13.